Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje o tema da aula é avaliação e ajuste de estratégias com base nos resultados. Um assunto de extrema relevância e eu queria iniciar a minha discussão com a frase preliminar que nós vamos ler juntos. O texto base diz o seguinte, veja, avaliar e ajustar estratégias com base nos resultados é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer campanha, especialmente quando se trata de campanhas eleitorais gamificadas. Nós vamos apresentar de que maneira nós podemos realizar essa avaliação e de que maneira nós também podemos desenvolver os ajustes necessários para que a campanha ela possa estar a campanha eleitoral gamificada, para que ela possa estar adequada de acordo com os dados que nós temos em mãos. E o primeiro item é a coleta de dados, que é algo fundamental. Veja comigo na tela. Diz o seguinte o texto base: o primeiro passo é coletar dados relevantes sobre o desempenho das atividades gamificadas. Isso pode incluir métricas como taxa de participação, engajamento dos eleitores, conversões, alcance da mensagem e feedback dos participantes. Perceba que a coleta de dados é um processo de reunir informações sobre o desempenho das atividades gamificadas em uma campanha eleitoral. Esses dados, eles são fundamentais para que a gente consiga avaliar o sucesso das estratégias e informar áreas de melhoria. Perceba que a coleta de dados fornece informações sobre o engajamento dos eleitores, a eficácia das atividades gamificadas e o impacto da campanha como um todo. Essas informações elas auxiliam os organizadores a tomar decisões e ajustar as estratégias conforme necessário. Veja, algumas das métricas relevantes que nós podemos relacionar durante esse processo. A primeira que eu colocaria aqui é a taxa de participação, que é a porcentagem de eleitores que interagem ativamente com as atividades gamificadas. A segunda métrica é o engajamento dos eleitores, é basicamente o nível de envolvimento e interação dos eleitores com o conteúdo gamificado. Terceiro item, conversões, que é o número de eleitores que realizam ações desejadas como resultado das atividades gamificadas, como registro para votar ou compromisso do voto. Próximo item que nós podemos colocar aqui é o alcance da mensagem, e é essa verificação de quantas pessoas foram expostas à mensagem da campanha por meio das atividades gamificadas. Para a gente poder conseguir fechar aqui essa ideia, queria trazer um exemplo. Vamos imaginar que após a realização de um desafio de quizzes políticos em uma plataforma online, a equipe da campanha coletou os seguintes dados, as seguintes informações: o número total de participantes que se envolveram com o desafio, o tempo médio de resposta das perguntas, número de perguntas respondidas corretamente por cada participante. Então, a partir desses dados, é possível verificar a eficácia, né, dessa ação, é possível já pensar para as próximas atividades, é possível corrigir os erros que eventualmente foram apresentados, e dessa maneira nós conseguimos avançar, né, de uma forma sustentável. O segundo item que eu gostaria de trazer aqui é a análise de resultados, que é uma etapa de extrema relevância. Vamos lá. Em seguida, os dados coletados, então nós coletamos os dados, então nós precisamos agora avaliar, analisar, né, para poder identificar padrões, tendências e áreas de melhoria. Isso envolve avaliar o desempenho das atividades em relação aos objetivos estabelecidos e às expectativas da campanha. Perceba que a análise de resultados é esse processo de examinar os dados coletados para poder identificar padrões, tendências e áreas de melhoria nas atividades gamificadas, né, de uma campanha eleitoral. Essa análise permite avaliar se os objetivos foram alcançados e se as estratégias elas foram eficazes. A análise de resultados fornece informações sobre o desempenho das atividades gamificadas, ajudando a equipe da campanha a entender o que funcionou bem e o que precisa ser ajustado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser lapidado, né, de uma forma adequada.
Isso permite tomar decisões informadas para poder otimizar a estratégia e maximizar o impacto da campanha. Um aspecto importante que eu poderia colocar aqui é o processo de análise. Durante a análise de resultados, os dados coletados eles são examinados de várias maneiras, como, por exemplo, a identificação de padrões e tendências nos dados, a comparação do desempenho das atividades com os objetivos que foram estabelecidos, a avaliação do feedback dos participantes para determinar áreas de melhoria e, além da investigação de possíveis causas de resultados inesperados ou insatisfatórios que eventualmente aconteceram dentro desse contexto para que a gente consiga tomar aí as medidas de forma correta, né? As decisões elas possam ser corretas. Porque a partir com base, né, nessa análise, a equipe ela pode tomar decisões sobre os ajustes na estratégia gamificada, como, por exemplo, a modificação das perguntas para torná-las mais desafiadoras, no caso de um quiz, a introdução de novos tipos de atividades para poder aumentar a variedade e o interesse dos participantes, ajustes na frequência ou formato das atividades para melhor atender às preferências dos eleitores. Né? Então, com base nessa resposta, nós conseguimos tomar algumas medidas satisfatórias. Eu queria avançar com você para o próximo item: identificação de oportunidades. Veja, com base na análise dos resultados, são identificadas oportunidades de melhoria e ajustes nas estratégias gamificadas. Isso pode incluir a modificação de desafios, aprimoramento de conteúdo, ajustes na segmentação de público-alvo ou alterações nas recompensas oferecidas, né, dentro desse contexto. Perceba que a identificação de oportunidades, elas se refere ao processo de reconhecer áreas em que as estratégias gamificadas elas podem ser aprimoradas com base na análise dos resultados obtidos durante uma campanha eleitoral. Isso permite ajustar a estratégia para poder maximizar o engajamento dos eleitores e alcançar melhores resultados. É, e eu quero trazer aqui um exemplo, né, prático sobre essa questão. Vamos imaginar o seguinte, que na análise dos resultados de um desafio político, como um quiz, a equipe vai identificar que as perguntas elas foram consideradas muito simples, muito fáceis pelos participantes. Então, com base nessa observação, são identificadas algumas oportunidades de melhoria, como, por exemplo, aumentar o nível de dificuldade das perguntas nas próximas rodadas do desafio, adicionar perguntas mais desafiadoras para poder manter o interesse e engajamento dos participantes, considerar a diversificação do conteúdo das perguntas para abordar uma variedade de tópicos políticos, né, interesses dos eleitores, ou seja, a identificação de oportunidades é um processo único, mas sim um aspecto contínuo, né? Da gestão da campanha gamificada. À medida que a campanha vai progredindo e novos desafios são coletados, a equipe ela vai continuar a identificar e aproveitar a oportunidade de melhoria para garantir o sucesso da campanha, o sucesso das estratégias que estão sendo aplicadas dentro desse contexto. Vamos seguir para o próximo item: implementação de mudanças. As mudanças e ajustes identificados são implementados nas atividades gamificadas com o objetivo de melhorar o desempenho e maximizar o impacto da campanha. É importante comunicar essas mudanças aos eleitores para mantê-los informados e engajados, né, dentro desse contexto. Perceba que implementar mudanças é fundamental para garantir que a campanha gamificada ela permaneça relevante e eficaz ao longo do tempo. Isso permite que a equipe ajuste estratégias com base no feedback dos eleitores e nas métricas de desempenho, adaptando-se às necessidades e preferências do público. E aí eu tenho alguns aspectos importantes para que você possa pensar comigo. Que a implementação de mudanças envolve alguns passos práticos. O primeiro passo que nós podemos colocar é a identificação de oportunidades. Como nós colocamos anteriormente, as oportunidades de melhoria são identificadas durante a análise dos resultados. Então, nós conseguimos perceber quais são as oportunidades que nós temos em relação às práticas que serão adotadas. Segundo item, planejamento das mudanças. A equipe da campanha ela vai elaborar um plano detalhado para implementar as mudanças identificadas,
definindo os ajustes específicos a serem feitos em cada atividade gamificada. Outra questão interessante é a comunicação com os eleitores. É crucial, é fundamental comunicar as mudanças aos participantes para mantê-los informados e engajados. Isso pode ser feito por meio de atualizações em redes sociais, e-mails ou mensagens dentro do próprio aplicativo ou plataforma de gamificação, para apresentar para o público quais foram as mudanças que foram realizadas. Outra questão é a execução das mudanças. As mudanças elas são implementadas nas atividades gamificadas de acordo com o plano estabelecido. Isso pode envolver a modificação dos desafios existentes, a introdução de novos elementos ou ajustes na forma como as recompensas são oferecidas para o nosso público. E outra questão interessante é o monitoramento do impacto. Após a implementação das mudanças, a equipe vai monitorar o impacto nas métricas de desempenho para avaliar a eficácia das alterações e identificar possíveis áreas adicionais de melhoria, né? E dessa maneira, nós conseguimos apresentar as mudanças e implementá-las de forma satisfatória para o nosso público. Outra questão que eu poderia trazer aqui é o monitoramento contínuo. Não adianta realizar essa tarefa uma única vez. Preciso aplicar isso de forma constante. E é por isso que é importante o monitoramento contínuo. Vamos para o nosso último slide. Diz o seguinte, o último texto. Após a implementação das mudanças, é essencial monitorar continuamente o desempenho das atividades gamificadas e realizar ajustes adicionais conforme necessário. Isso garante que a campanha permaneça adaptável e responsiva às necessidades e preferências dos eleitores, do público-alvo que nós estamos aplicando esse processo. Veja que o monitoramento contínuo, ele garante que a campanha vai permanecer adaptável e responsiva às necessidades e preferências dos eleitores ao longo do tempo. Ao acompanhar de perto o desempenho das atividades gamificadas, a equipe pode identificar rapidamente qualquer problema ou oportunidade de melhoria e agir de forma proativa para maximizar o impacto das estratégias. E aí nós temos um processo de monitoramento, como por exemplo, a coleta de dados, análise de resultados, a aplicação de ajustes adicionais de acordo com as necessidades e a comunicação e o engajamento, né, que nós vamos promover para o nosso cliente, para o nosso eleitor. Eu acredito que a partir dessa prática nós vamos ter uma grande probabilidade de ter uma comunicação assertiva e eficaz com o nosso público. Eu espero que você tenha compreendido todos esses elementos e fica aqui o desafio para que você possa continuar os seus estudos a partir dos materiais que estão à sua disposição e também a partir das nossas próximas aulas, que nós vamos apresentar aqui alguns outros aspectos. Eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!